Vamos lá, boa noite pessoal, boa noite a todos. Estamos conversando a 9ª edição do Carlos Santos aos vivos. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2020, a 9ª edição. Eu acho que eu não consigo mais recapitular o nome dos 8 convidados que me antecederam, mas eu vou tentar. Os convidados de hoje são Cristiane Alves e Erasmo Carlos, um casal que eu conheço há uma pá de tempo, 2 blogueiros que agitam os bastidores e a blogosfera, as redes sociais de Mossoró e além dos nossos limites, divisas, esse ambiente sempre com muito burburinho. Mas daqui a pouco eu vou chamá-los, eles já passaram por aí. Os meus primeiros convidados desse projeto Carlos Santos aos vivos foram o jornalista Saulo Vale, a cantora Catarina Gugel, o promotor público Eduardo Cavalcante, o radialista, cantor e apresentador de TV Ciro Robson, e depois tivemos o professor, médico e escritor Francisco Edilson Leite Pinto Júnior, posteriormente o escritor, professor, ex-secretário de Estado e da Prefeitura do Natal, Honório de Medeiros, o padre Charles Lamartine, também foi um convidado nosso, e na semana passada, padre professor, o jornalista César Alves. E hoje, Cris e Erasmo, tio Coloral. Vamos ver se eles já aparecem por aqui. Estão aparecendo alguns amigos. Boa noite, Valéria. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eudson. Muita gente bacana aparecendo. Bora, apareça de novo aí, Cris e Erasmo. Estou aguardando vocês. Bota as ventas aí. Frederico Scossi também por aqui, aos vivos. Aos vivos. Estamos todos por aqui. Acenando, já estão por aqui. Vamos falar aqui com Cris e com Erasmo. Boa noite. Rui, Vani, que estão por aí. Rui, Vani. Os normais? Os normais. E aí, só estão assim meio torto. Vamos ver se vocês aprumam aí, porque nessa pandemia, pronto, olha aí. Eu tinha convidado, na verdade, Rui e Vani, mas eles não aceitaram os normais. Então eu procurei os normais daqui. Sim. Não necessariamente genéricos, né? Vocês não são genéricos. Mas eu tinha apresentado aqui, antes que vocês aparecessem, botassem o focinho aí, uma listagem dos meus convidados nas edições anteriores. E vou repetir o que eu sempre digo no início de cada edição do Carlos Santos aos vivos, aqui na plataforma do Instagram, mas que depois seguem a convergência por outras plataformas, o blog Carlos Santos, o Twitter do Carlos Santos, o Facebook do blog Carlos Santos, e também o YouTube, que é o canal BCS, o canal blog Carlos Santos, que nós estamos formatando para iniciarmos um novo projeto. Mas, gente, esse é um projeto em que a gente joga a conversa fora, não faz um monte de coisa, deixa de fazer muita coisa e sei lá o quê. E eu convido gente dos mais diversos setores da sociedade, dos mais diversos setores da atividade humana, porque o meu interesse aqui é, acima de tudo, dissecar as pessoas sobre as mais variadas facetas, apresentá-las muitas vezes sob ângulos que até os amigos, as pessoas próximas não conhecem. É, acima de tudo, uma oportunidade da gente bater papo, arejar esse tempo tão carregado e interagir também com os internautas, com as pessoas que vão aparecendo, vão surgindo aqui na tela. Mas vocês estão tão arrumados, perfumados, eu vou até ligar para os meus amigos do Cassim, saber se vocês reservaram o horário lá, ou já vem de lá. Tudo bem, vocês? Falei muito, mas tudo bem? Boa noite. Como é que tá o enquadramento aí, o áudio? Como é que tá? Tá me ouvindo?
Rapaz, o enquadramento tá perfeito. Olha, normal, normais. Normais. O áudio, eu acho que tá bom, né, pessoal? Vocês também vão me dizendo aí se o áudio tá bom, se tá tudo legal, enquadramento. A princípio aqui, tudo bem. Parece que aqui não tá dando nenhum problema. Aos poucos nós vamos conversando, vamos batendo papo aqui, interagindo. À medida que vocês forem encontrando alguém conhecido, que não deve faltar gente conhecida na tela, vocês podem ir interagindo também, porque o nosso interesse é de bater papo, conversar. Olha, o professor Tales, por exemplo, casal que sou fã. Sou fã também de você, Carlos Santos. Ainda bem, né, amigo? É só para dar oba-oba para esse povo. Gente, é muito bom tê-los aqui. E essa conversa eu quero iniciar com uma pergunta que eu acho que é muito pertinente nesses tempos tão difíceis, tão sombrios. Como é uma quarentena de um casal antenado, blogueiro, que vive a cata de notícias, informações, concordando, divergindo nas redes sociais? Não precisa brigar. Vocês já resolveram quem começa a falar? Aqui não tem brilho. Boa noite, primeiro, né, Carlos? Dizer que para nós é uma satisfação participar desse seu projeto, que está fazendo um grande sucesso. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu pude ver que vocês dois são estudantes da blogosfera. O som está falhando um pouco, o som de vocês. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema. Vamos ver aqui se dá tudo certo. Olha aí, vamos ver. Melhorou o som, gente? Pode falar, Cris. Pronto. A quarentena de um casal que trabalha com comunicação, eu mais do que eu acho que todos os casais que agora está todo mundo em casa, então está todo mundo. É diferente do outro. E a gente procura fazer no estado e no nosso país. Erasmo, você é uma pessoa muito afeita, eu diria, muito sociável. É exemplo de Cris, muito afeito a aquelas turmas, as confrarias em bares. E aqui eu quero citar o bar de um amigo nosso que partiu, o Betinho do Frango, o João Bosco, né, nos 12 anos. Aquela área que a gente conhece e fala tão bem. Essa ausência dessa sociabilidade, qual a principal diferença que você acha que produz nas relações interpessoais? Não apenas dentro de casa, mas fora. E o que você espera encontrar depois? Que mundo? Não, na realidade, assim, nós estamos vivendo um distanciamento social, né, cada um. Mas, assim, o convívio, de certa forma, a internet, né, propicia esse convívio. A gente está sempre comunicando, não está assim ao lado, aquela conversa. A comunicação é constante, né? Os grupos do WhatsApp, também as chamadas de vídeo. Tem amigos que ligam muito para a conversa. Não há o distanciamento corporal, assim. Continue no pós. Aí é uma pergunta de... Erasmus, o seu som continua falhando. Eu não sei se é a dificuldade de internet. As pessoas até estão falando aqui no meu preview. O preview é uma tela à parte que eu tenho, onde eu acompanho essa movimentação e também a reação das pessoas, as manifestações. Acho que é uma questão de som. Pode dar uma melhorada, né? Melhorou? Fale aí, por favor. E agora, pessoal, melhorou? Você melhorou? Vamos falar aí, Erasmo. Alô, som, testando. Melhorou o som? Agora melhorou. Som de parque infantil. Dá até para pedir música. Mais próximo. Certo? Pois é, eu acompanhei a resposta de vocês dois.
Mas ó, dentro desse contexto de conversar, falar de blog e outras coisas, você foi uma das pessoas pioneiras em Mossoró na ocupação de espaço nesse ambiente virtual, a blogosfera. Com um blog, eu tenho a impressão que isso deve ter o quê? 14, 15 anos? 2004, mais ou menos, por aí, justamente. Então é algo realmente impressionante. Você foi um dos primeiros. E eu posso falar isso até com certa precisão, porque eu me recordo quando eu comecei o projeto de um blog, ainda muito verde, perdido, ainda continuo perdido, tentando me encontrar até hoje. Mas uma das referências em termos de blog, o que seria um blog, na verdade, no âmbito local, foi você. Eu não o conhecia, não sabia quem era o Erasmo, o tio Coloral, etc. E foi uma forma da gente tentar identificar o que era exatamente isso. Passei a ler, claro, pesquisar muito, mas você foi uma das referências. Já em relação a você, Cris, você tinha uma experiência, uma vivência de jornalismo bem anterior, né? Me dá um resumo dessa sua trajetória. Eu comecei a escrever, a fazer esse. Comecei, na realidade, fazendo interina uma vez ou outra, quando Marilene Paiva me pedia para substituir as colunas que ela fazia nas colunas sociais. No Gazeta do Oeste? A Gazeta do Oeste. Você chegou a trabalhar comigo? Cheguei a ser diretor de redação na sua época, não me recordo. Ou foi posterior? Porque a coluna não era minha, a coluna era de Marilene. Então, quando ela ia viajar alguma coisa, ela pedia para ela. E Entendo. depois surgiu o convite, o Diário de Natal está procurando uma colunista de Mossoró, e agora com o meu nome. E com o meu nome, haviam mais outros nomes, 2 ou 3 só. E o meu nome foi escolhido. E eu fiquei no Diário de Natal, trabalhei por 6 anos, alguns meses, 4 meses no Diário de Natal, mas houve aquele problema com os diários associados. Mas você começou a trabalhar no Diário em que ano? E na Gazeta, precisamente, você recorda? Me lembro. Não me lembro. Mas anos 90 ainda? Anos 90, 95, 96? Ai. Então, acho que nós chegamos a trabalhar juntos, então. E Diário de Natal? Hein? Diário de Natal? Diário de Natal, pronto. Aí essa grande falha que às vezes eu até comento e me cobro. Quando eu saí do Diário de Natal, eu deixei completamente. Saí do diário e não trabalhei mais. Era para eu ter um projeto de colocar o blog, não coloquei. E depois, através de Lúcia Rocha, eu fui participar do Copan, que era organizado por Erasmo. E Lúcia Rocha... Vamos chegar já nesse copão aí. Lúcia Rocha era jornalista e dizia que eu tinha que voltar para a comunicação ou através de um blog, e queria que eu começasse a usar o Twitter. Então, foi aí que eu voltei e só retornei com o blog da Cris em 2017. Foi um longo vácuo. Mas você tem formação acadêmica em Direito e também, me parece, em Arquitetura. E nenhuma dessas duas áreas, de fato, lhe interessou, você abraçou com fervor? A arquitetura, eu fiz o curso de arquitetura porque eu realizei um sonho aqui. Quando eu era jovem, eu tinha vontade de ser arquiteta. Então, eu fiz mais realização pessoal. Não era nem com esse intuito de abraçar a profissão, era mesmo de conhecer, porque eu sempre tive essa vontade de ser arquiteta. E o direito, eu comecei a trabalhar ainda no início. Eu trabalhei com o José Luiz. O som está falhando de novo. Vê se a gente dá uma melhorada. Falhando o som. Não sei. Vamos ver se a gente dá uma melhorada aqui. Melhorou o seu som. Vamos lá, continue. Você chegou a trabalhar no escritório do Dr. José Luiz Silva, né? Sim, trabalhei no escritório dele e também o auxiliei
na UFESA, né? Quando ele foi procurador da Exam, eu trabalhei com ele lá há alguns meses. Erasmo, você não teve uma incursão do ponto de vista profissional no jornalismo, e na verdade você escreve melhor do que muitos jornalistas que eu conheço, além de ter aquela perspicácia comum ao jornalista, a capacidade de enxergar além do que é óbvio, do que está muito às claras. O jornalismo foi algo desejado desde sempre e ainda, de fato, eu diria que você não abraçou de modo efetivo, de forma diária, ou surgiu assim? Surgiu assim. Não, eu sempre escrevi, eu escrevo por hobby, eu gosto de escrever. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito de ler. Desde cedo, 10, 11 anos, eu lia já a Gazeta. Meu pai, ele mecânico, assinava a Gazeta do Oeste e toda hora, todo dia, na hora do almoço, trazia a Gazeta e eu lia. Eu confesso que não lembro de alguma Gazeta, mas eu lembro que de William Robson. Falhando o seu som. Tá ruim o som? Melhorou, não sei se... Tá oscilando, né? Vamos ver aqui. Está oscilando. Falhando o som. Tentar dar uma melhorada. Você está melhor do que ele. Odemirton Filho está falando aqui. Erasmo, comenta alguns causos de nossa profissão como oficiais de justiça. Erasmo é oficial de justiça. João Moacir de Almeida, lá do Alto Oeste. Rapaz, era imperdível uma espécie de ata da confraria do Copão do blog do Tio Colorado. Vamos falar do Copão daqui a pouco. Odemirton Filho, de novo. Carlos Santos e Erasmo, pena que são Fluminense. Pena pra você que não é, rapaz. Mas eu acho que vocês falando mais próximo do microfone, melhora isso aí, tá certo? Essa questão da leitura, você até hoje, Erasmo, é um leitor voraz. Né? E aqui eu recebi uma pauta de Odemirton, e nós vamos aí para a sua profissão formal. Você é bacharel em Direito formado em... Bacharel em Direito e atua como oficial de justiça. Ele quer que você conte alguns causos aí da profissão. Eu acho que deve ter muitos. Tem muitos causos. Vou contar um. Certa vez eu peguei uma casa no rural. Dá para ouvir o áudio aí? Dá para ouvir, não? Dá para ouvir? Se aproxime que melhora mais. Cheguei na zona rural para intimar um rapaz jovem. Eu não lembro exatamente o que, mas vamos dizer que era Manuel Joaquim. Na casa. Aí eu tive. O som tá falhando, muito ruim, tá falhando. Não sei o que é que vocês... Se tem alguma coisa causando interferência, vocês não estão próximos ao microfone. Tem alguma coisa causando interferência? Constante. Mas vamos lá. E agora? Vai estar sem interferência? Como é que tá? Melhorou, seu som tá ótimo agora. Vamos lá. Bom, agora para ouvir? Dá. Aí eu fui intimar uma pessoa na zona rural, né? Eu não lembro assim, exatamente o nome agora, mas vamos supor que era Manuel Joaquim. Aí eu cheguei na comunidade, né? Aí perguntei, parei na casa do Manuel Joaquim. Aí eu tive a sorte de ser a casa de uma polícia que sabia o nome. Falhando. Tá muito difícil. Tá complicado. A gente não tá conseguindo se comunicar, não. A gente não tá lhe ouvindo. Então, eu vou sair e vou voltar novamente para ver se... Ok, faça isso aí. Enquanto isso, eu vou sustentar a turma aqui. Vamos lá.
Saiam e voltem novamente. Pessoal, a gente está tendo dificuldade aqui com o áudio, a imagem tudo bem, mas com o áudio da Cris e do Erasmo, tio Coloral, daqui a pouquinho eles voltam aí para a gente dar sequência a esse bate-papo. O áudio realmente está ruim. Essa é a 9ª edição do Carlos Santos aos Vivos. Eu recebo Cristiane Alves e Erasmo Carlos. Eles dois são blogueiros e têm outras atividades além dessa, mas se destacam nas redes sociais, pelo que escreve, pelas polêmicas que produzem. E a gente os convidou esse casal para bater papo hoje conosco no Carlos Santos aos Vivos. É a nossa 9ª edição. Vamos tentar aqui de novo com Cris e Erasmo. Vamos ver se eles retornam. Professor Thales, o chefe Gonzaga de Portugal nos acompanhando, João Moacir de Almeida nos acompanhando, do Alto Oeste. Então vamos lá. Vamos tentar aqui agora. Novamente. Vamos tentar aqui novamente. Ver se a gente consegue aqui esse contato para dar sequência. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. E aí, pessoal? E aí, agora eu pergunto, e aí, mudamos aqui do celular. Melhorou? Você encostou o Xing Ling de Cristiane? Foi. Suspeitei desde o princípio. Você Melhorou? disse que melhorou muito. Você disse que ia contar um caos da sua atividade como oficial de justiça. O tempo é seu, corra. Pronto. Aí eu fui intimar um cidadão na zona rural, certo? Aí eu cheguei, perguntei, parei numa casa, na comunidade, e perguntei onde é que morava fulano. Eu não lembro o nome, mas vamos dizer aqui que foi Manuel Joaquim. Aí o senhor sabe onde é que mora Manuel Joaquim? Aí eu tive a sorte de parar na casa de uma liderança política que conhecia todo mundo por nome. Aí disse, naquela casa verde ali. Aí eu disse, tá certo. Aí eu cheguei por lá, parei, aí apareceu um senhor. Aí eu disse, eu queria falar com Manuel Joaquim. Aí ele disse, não, aqui não mora no Manuel Joaquim, não. Eu disse, não, mas eu parei ali, a pessoa disse que morava aqui, o Manuel Joaquim. Aí eu disse, não, aqui não tem esse Manuel Joaquim, não. Eu disse, estranho. Eu disse, como é o nome do senhor? Aí ele disse, é fulano. Aí disse o sobrenome, que batia o sobrenome. O sobrenome batia. Eu disse, não, mas aqui, ó, o sobrenome é o mesmo. Aí ele olhou para dentro e disse, fulana, com a mulher dele. Como é o nome de Nego Rola? Aí a mulher disse, é Manuel Joaquim. É, meu filho, então. Eu não sabia o nome do filho. O nome do filho ele não sabia, o nome do filho. E tem muita gente que depara com muita situação dessa no dia a dia. Coisas inacreditáveis, que a gente não imagina que aquilo existe, né? Como um pai não sabe o nome do filho. Você contará outros causos aqui, certamente. Mas você é o criador, que eu acho de uma das ideias mais interessantes, que mostra também muito do seu espírito gozador, que foi a reunião do Copom, que você fez um trocadilho com as reuniões do Copom, aquele conselho que define a política monetária e tal. E você criou. Como é que surgiu essa ideia? Quando surgiu? E vamos dissecar esse período que eu achei extremamente rico. Eu diria que antecedeu a todo esse período de redes sociais de Mossoró, e muito mais agradável, muito mais arejado, apesar dos arranca-rabos também que existiam, né? Isso. Não, foi. Aí eu comecei a escrever o blog, aí o blog passou a ser bastante conhecido, comentado, e eu comecei, algumas pessoas começaram, não, eu queria lhe conhecer e tal. Aí os primeiros encontros foram ali em Carlos Bar, né? Na Boa 12 Vista. anos. 12 anos Boa Vista naquela região ali. E aí as pessoas iam,
Aí um chamava outro, chamava e tal. Aí foi se avolumando. E aí eu passei, a gente passou nos lugares, para as sextas, reunia mais o pessoal mesmo da imprensa também, os blogueiros, também advogados, mas comerciantes, né? Aí começaram, aí os políticos começaram aí também, a governadora Vilma, teve Iberê Ferreira, Vários Sandra políticos Rosana. passaram por essas reuniões. Elas ocorriam às sextas-feiras, se não me As engano, né? sextas-feiras, né? Inicialmente era lá em Carlos Bar, e depois elas ficaram itinerantes, cada sexta ia um ambiente, né, novo, diferente. E E foi havia uma chamado. verdadeira concorrência, Erasmo. Eu acho que você lembra, Cris também lembra, e algumas pessoas que estão passando aqui na tela devem estar se lembrando. Havia uma concorrência de restaurantes que convidavam, queriam, porque chegava algumas noites da reunião do Copão, aí juntar 100 pessoas, era uma coisa... Isso, justamente. Eu recebi ligação direto. Aí, às vezes, tem que ver se o ambiente comportava, que no auge ia 50, até 100, já chegou a 100 pessoas. 100 pessoas. Aí tem ambiente que não comportava tanta gente, né? Isso foi 2009, 2010. Aí, o que João Moacir fala é que no sábado eu fazia uma ata dizendo como tinha sido a reunião da sexta. Aí uma ata, sabe, cheia de brincadeira, cheia de brincando com quem compareceu. E tem muita história o Copão. Eu tenho muito registro fotográfico, teve lançamento de livro em Copão, teve até debate para... Lançamento de campanhas eleitorais. Lançamento de campanhas eleitorais. Mas você não tem vontade de retornar essa ideia? Ou acha que as redes sociais hoje suprem e talvez ao mesmo tempo limitem a possibilidade? Não, eu acho que é um negócio mais para ficar na memória mesmo. Eu acho muito difícil voltar. Até assim, por enquanto não, até porque o país está muito dividido, né? Naquele tempo do Copão, havia as divergências políticas, mas se todo mundo se entendia, mas atualmente está muito... Está mais acirrado. Eu não sei se no momento permite, pelo menos assim, juntar os dois lados atualmente que existe no Brasil. Não ia acabar misturando com bebida, não ia acabar dando certo. É melhor, acho que por enquanto, acho que não. Deixa acalmar, né? Deixa não acalmar sei esse momento, tá muito... Não sei se um dia o Brasil será pacificado novamente, né? Assim, essa divisão sempre teve, mas no tempo do Copão, que ali foi 2008, 2009, não era assim, não estava nesse nível não de acirramento político que estamos vivendo hoje. Carlos, deixa eu pedir licença, que eu estou vendo aqui que tem muita gente mandando abraço para mim, Erasmo, Robson Carvalho, Honório, Naide Maria, um beijão, Claudinha, um beijão também, estou com saudade de você, minha amiga Mara. Eu estou vendo aqui que está todo mundo nos mandando abraço, dizendo que está nos assistindo. Para nós é uma satisfação que vocês estejam aqui. Professor Thales, que sempre está conosco, sempre prestigia o projeto. Meu amigo Gonzaga, que está lá em Portugal acompanhando a gente. Um grande abraço, meu amigo, para você. Genivan Vale, pós-pandemia, no veraneio, vamos fazer uma nova reunião do Corpão. Ele está sugerindo, em vez do Copão, o Corpão. Como a maioria de nós engordou muito, faz sentido. Corpão. Inclusive, Carlos, com relação ao Copão que você perguntou, Erasmo, eu sempre quis que ele voltasse, né, com essas reuniões do Copão. Eu sou bem entusiasta daquele projeto dele, eu acho que era um projeto bacana. E a gente estava até nesse intuito realmente a gente até pensou em retornar com o Copão no final de 2019, mas aí começou, como ele disse, esse acirramento político muito grande e a gente achou melhor realmente dar uma freada, sabe? Dar uma adiada, né? De onde partiu esse apelido Tio Coloral? Tio Coloral é uma... É assim, como eu disse, eu sempre gostei muito de ler, certo? Eu achava legal
aqueles textos de Luiz Fernando Veríssimo, que citava a velha em Taubaté, aí tem aquele Gaspar, que era Emílio do Idiota. Eu achava muito legal essas pessoas que trabalhavam com personagens, que eles tinham personagens, né? E, então, aí eu fui convidado a escrever para um jornal aqui, o Jornal do Mossoró, Correio da Tarde, eu não lembro exatamente como era o nome quando eu entrei lá. Se era Correio da Tarde ou se ainda é Jornal do Mossoró. Sim, você Aí foi uma fui convidado, experiência que você teve com o jornal impresso, né? e isso, escrevi um tempo, no Correio da Tarde. Aí o Jornal do Mossoró é Correio da Tarde, que era o mesmo jornal, mudou o nome e tal. Pois bem, aí eu fui convidado para escrever uma coluna no jornal e eu queria essa interação. Tipo assim, cheguei em casa, falei com. Aí faltava o nome do personagem. Aí já estava na hora de terminar a coluna para enviar a primeira coluna. Aí eu disse, meu Deus, como é que vai ser esse nome? Aí eu estava ouvindo uma banda, que eu acho que só eu conheço essa banda, do Rio Grande do Sul, chamada Maria do Relento. Nome de uma banda gaúcha. Só eu conheço aqui essa banda, né? Eu acho Eu que tava só. Eu ouvindo. acho que eu gosto de rock and roll, mas não conheço não. Pois é, pronto. Eu tava escrevendo a coluna e ouvindo essa banda. Aí lá pelas tantas, aí tem um refrão, aí tem um trecho da música que ele fala: Vamos logo embora, que isto tá ficando mal, vamos pra casa do meu tio Coloral. Aí tem tio Coloral e pronto, vai ser esse nome aí, tio Coloral. Aí captei dessa música, que o nome dessa música é Lajeado. Não sei nem se tem na internet, é uma coisa tão assim, que pouca gente conhece. Aí eu peguei, pronto, aí passei a usar. Tio Coloral era um personagem que eu interagia logo nas primeiras colunas. Quem lê atualmente fica pouco sem entender, porque eu não faço mais essa interação. Mas logo nas primeiras colunas, eu falava muito. Cheguei em casa, meu tio Coloral, aí eu perguntei a opinião do tio Coloral, sabe? Era isso. Era uma espécie de alter ego, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aí hoje em dia eu não uso mais isso, as pessoas se confundem. Aí muita gente pensa que é apelido de infância, me associam a uma pessoa bastante conhecida aqui em Mossoró, chamado Eu conheço. Coloral. O pessoal me Conheço pergunta se eu sou Coloral. filho dele, sou da família dele. Me perguntam direto isso. Mas não, sou um personagem que eu criei. Cris, essa experiência das redes sociais, essa experiência de conviver com uma pessoa que lê muito, escreve também, essa convivência produz mais comunhão ou atritos? Haja vista que vocês produzem materiais completamente distintos, pelo menos eu vejo isso de forma regular, e às vezes conflitantes. Em algum momento, pinta filme de terror, bem Hitchcock, não? Às vezes a gente não chega, não tem essas brigas muito grandes, mas existe realmente, a gente tem umas divergências em relação a isso. Aquela cena de Hitchcock no banheiro com a faca, não, né? Não, nada disso não. Claro, o Erasmo é um leitor compulsivo, eu não leio tanto quanto ele lê, e eu gosto muito de conversar, e eu gosto muito de me informar através de rede social. E Erasmo não gosta. Erasmo não gosta de rede social. Erasmo é completamente avesso às redes sociais. Então, ele acha que, para ele acha que se eu ficar muito tempo de frente para o computador, olhando as redes sociais, é perda de tempo. Então, a gente, às vezes, tem uns rem-rem por conta disso, porque ele é aquela coisa de estar lendo o tempo inteiro, é um livro atrás do outro, é revistas. Aqui em casa é assinatura de revistas, milhões, milhares. E eu não leio como ele lê. Eu não tenho essa compulsão tão grande por leitura. Tem que se ler, porque como a gente trabalha com comunicação, a gente tem que se informar. Mas a gente não chega a ter esses grandes conflitos por conta disso, não. Ele pega muito no meu pé, ele pega mais no meu pé. E eu pego um pouco no pé dele em relação a... Como ele passa o dia lendo, e eu gosto muito de conversar, ele às vezes se chateia porque diz que eu não paro de conversar quando ele está querendo ler. Mas... aqui é assim, mas ele tem, Carlos, a gente tem umas peculiaridades que eu digo a ele assim, às vezes eu não entendo. Ele diz que gosta do silêncio e que eu sou barulhenta, mas eu já percebi que é muito o contrário. Erasmo só sabe fazer as coisas com som. Som ligado todo o tempo. Ele gosta muitas vezes de um som alto e eu não gosto. Eu gosto de som, escutar o som numa música mais ambiente.
E ele não, e ele gosta do rock meio pesado, num volume muito alto. Gostamos. Num volume muito alto, e isso eu não gosto. Então eu digo a ele, eu não sei quem é que gosta de silêncio e quem é que gosta de barulho aqui. Eu acho que eu gosto mais do silêncio do que você. Pode continuar, Cris. Pronto, e assim a gente tem levado e tem dado certo. Tem dado certo, é sem muitos conflitos. Em relação a essa atividade que você exerce, eu diria até de forma diária, ao contrário que ele só passou a escrever semanalmente, a contragosto de todos os seus eleitores, um termina sendo pauta do outro? Você está falando, eu não entendi, você está perguntando o que ele perguntou? Você escreve diariamente, e ele resolveu escrever semanalmente a contragosto nosso, os seus leitores. Foi a contragosto mesmo. Foi muito a contragosto mesmo. Isso eu cobro. Isso eu cobro. Vocês terminam, digamos assim, um sendo pauta do outro, de algum modo? Editor do outro? Sim, sim. E por incrível que pareça, tem algumas coisas que ele escreve em racionalidade, que a pauta foi minha. Os Twitter, às vezes, alguma coisa que ele coloca no Twitter na semana, a ideia partiu de mim, foi algum comentário que eu fiz em casa. E isso dele escrever só na sexta-feira, eu já falei muito, que eu digo a ele que ele tem que voltar a escrever diariamente, porque não é segredo aqui para ninguém, e muito menos para você. Você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho desde muito tempo, além de amiga, né? Nós somos amigos. Muito antes de eu conhecer Erasmo, inclusive você foi um que uma vez falou dele para mim, quando a gente fazia o programa na 95, ele escreveu uma nota comigo que eu não gostei, foi você que até me falou, Cris, você viu aquela nota? Chego já agora, chego já aí, vai lá. Então, assim, eu sempre cobro dele que ele deveria escrever diariamente, né? E como eu digo, eu não nego de ninguém, não é porque é meu marido e nem você que é meu amigo, mas vocês dois são os grandes titãs dessa blogosfera. São assim, é com vocês que é em vocês dois que eu me espelho sempre, e você sabe que eu sempre ligo para você para tirar alguma dúvida, para saber de alguma informação, e ele também. Só que às vezes ele está meio chateado, porque diz que quer ler e eu não deixo, e se irrita, e não quer me ajudar. Esse homem parece uma traça, vive atrás de papel. O que é isso, hein? Eu prefiro bastante. Mas eu estou sabendo que você agora está enveredando. Você está enveredando Sim, você está enveredando pela leitura agora virtual, né? Em vez de apenas entre aspas, comprar livros físicos, você também enveredou pela leitura de livros virtuais. Sim. É a mesma coisa? Eu sou adepto agora do Kindle. Assim, é porque como o Cristiano falou. Como o Cristiano falou em leituras, assim, o tipo de leitura, não necessariamente pelo fato de ser em papel, em revista, é porque quando estou no celular, eu procuro ler jornais e algumas fontes mais confiáveis. Aí minha queixa, que eu sempre vejo Cristiano vendo Instagram, sabe? Eu disse, não vai, sai do Instagram, vai ler um jornal, assim, minha queixa é mais, mas eu sempre leio também, virtual, e agora com Kindle. Aí com o Kindle eu passei a adquirir os livros, que são bem mais baratos, né? Pelo Kindle, e estou lendo assim, acho muito interessante e recomendo a todos, que é um produto excepcional. Em relação ao Kindle, eu acho interessante o seguinte: essas novas gerações estão chegando, sem sombra de dúvida, o processo de adaptação é muito mais ágil, mais rápido. Eu comprei um Kindle há cerca de 3 anos e meio e ainda não consegui embalar, mas eu acho que eu consegui. É excelente. Eu só vejo vantagem. Eu não consigo ver desvantagem no Kindle até agora. Para critério de busca, assim, você clica em cima da palavra, diz quando você não sabe o significado, aí aparece o significado. A
A questão do livro físico, eu acho que é aquela coisa muito primária da gente, de ter, tocar, pegar, riscar. Eu, por exemplo, todo livro meu é cheio de anotações, sublinho, faço comentários. Então, e aquela coisa do livro novo também, né? Aquele cheirinho de livro novo, né? O Kindle permite isso, mas não é a mesma coisa. Não, é verdade. Tem alguma diferença, mas eu estou muito habituado ao Kindle, me habituei bastante. Acordar pela madrugada sem sono. Agora uma abordagem que Cris passou aí resvalando, mas eu vou provocar. Eu me recordo de você, antes de conhecer Cristiane Alves, que você era uma figura extremamente irônica em relação aos repórteres sociais. Eu não trato como cronistas sociais, não que seja depreciativo, mas eu sempre gostei de vê-los como repórteres sociais. Eu acho um nome, uma terminologia mais interessante e significativa. Não é depreciativo a denominação de cronistas sociais. Até porque a crônica é um gênero muito nosso, muito brasileiro. E a crônica social, eu vejo que ela evoluiu profundamente. Deixou de ser de frivolidade para ser um conteúdo muito diversificado, rico, muita consistência e fonte de notícias. Mas eu me recordo que você tem crônicas fantásticas, brincando, ironizando os cronistas sociais. Aí vem o destino, e olha com quem você está. Isso é castigo, é? Isso é castigo? Não, de forma alguma. Responda, tem coragem. Não, e isso me cobram direto, né? Isso, olha como são as coisas. Você falava tanto de cronista social, colunista social, né? E casou com uma. Mas eu nem lembro de ter dito, acho que não criticava Cristiano, acho que já era já o destino, já. Nunca. É porque, assim, eu lia, eu brincava com. Alguns não gostavam, mas a maioria levava na esportiva, né? Tinha alguns que não gostavam, mas a maioria levava na esportiva. Entre os que não gostavam, ela, né? Hein? Eu não. Não, você acredita que, assim, as críticas, até eu dizia a ele que ele fazia umas críticas, mas eu nunca achei que fosse para mim, eu nunca vesti essas carapuças, sabe, Carlos? Porque você bem lembra que no Diário de Natal, realmente a minha pegada era uma pegada mais social, mas quando eu fui à primeira entrevista e o diretor de redação, que era o jornalista, grande amigo, grande jornalista, Osaí Vasconcelos, excelente profissional, ele disse que a coluna era para ser realmente uma coluna mais para uma coluna social, mas que não me impediria de escrever sobre outros assuntos, política, cultura. Então, a minha coluna nunca foi aquela coluna muito pesada só no social, né? É verdade. A coluna era uma coluna diversificada. Então, quando ele fazia as críticas, eu escapei. Ele nunca fez nenhuma crítica à minha coluna, as coisas que eu escrevia, não. Ele fez uma vez uma nota, fazendo ele pontuou uma situação que contaram a ele que aconteceu nos bastidores do programa que a gente apresentava, você, o grande Nilo Santos e Pedro Carlos na 95, e contaram para ele uma história distorcida, e ele foi e escreveu, e daí, mas eu também não o conhecia, só fiz responder o que ele tinha escrito lá, eu fiz a minha resposta, mandei e ele publicou, e daí, pronto, somente. Mas em relação à minha coluna social, ele nunca fez nenhuma crítica, eu nunca vesti a carapuça não, viu? Vamos ver quem é que está falando conosco aí, querendo atenção e merece atenção, interagindo conosco. Quem é que você está lendo aí, Cris? Veja aí. Naide Rosário. Vai lá. Dona Naide, aí tá Wagner Sanches, Paulinho, que está lá em Pernambuco, dizendo que está nos assistindo. Odemirto, minha amiga Sueli Menezes, beijão. Mara, Fafá, Ana Laura. Ixi, Jefferson, eu gostaria de fazer aqui um parênteses e mandar os parabéns. Hoje é o aniversário da filha de Jefferson Freire, é um amigo advogado, grande advogado. Sofia,
um advogado, amigo meu, e que estou muito feliz. A gente tinha se perdido no tempo, né, Jefferson? Os caminhos desencontraram, mas agora a gente já está mais próximo. Então, um grande abraço para você, meu amigo, e um beijão para você, Sofia. Feliz aniversário, meus parabéns, minha linda. Vou lhe conhecer ainda pessoalmente, que eu não a conheço, só por foto. Mas você, já é do meu bem-querer. Você é filha de um grande amigo meu e eu quero muito bem. Cris, você nasceu num berço político, seu pai, o professor Anchieta Alves, que eu mando um abraço, meu querido amigo, há tanto tempo que eu não vejo, do Senadinho de Anchieta. Mas vocês, a história de vocês é muito interessante. Por isso que eu fiz uma brincadeira aqui no início, perguntando se Rui Ivani, daquele sitcom, Os Normais, não iam aparecer. Né? Mas vocês, por exemplo, em 2014, tiveram uma divergência que eu pensei que fosse rachar essa relação. Erasmo Tucano de bico longo, afiado, né? E você, dilmista, né? Um com adesivo de Dilma enorme no carro, o outro com adesivo de Aécio Neves. A gente não costuma falar sobre política muito aqui, porque a ideia é evitar ao máximo fossos. Mas eu tenho a obrigação de perguntar como essa relação sobreviveu com esse ambiente de guerra civil. Carlos, por incrível que pareça, nesses 8 anos que nós estamos, esse ano, agora em agosto, nós já vamos fazer 8 anos de casado, e nós estamos juntos já há 10 anos. Foi a primeira vez que eu achei que realmente nós íamos nos separar. Foi por conta daquelas eleições de 2014, né? Eu, dilmista, sempre fui, eu fui criada num ambiente socialista, progressista, então não teria como eu não ser dilmista. E Erasmo era Aécio de escrever e de brigar em carro adesivado. Cris, eu acho que inclusive alguns amigos cretinos ainda tem foto adesivo com ele aparecendo todo paramentado, viu? Qualquer dia desse a gente joga aí para... E ele se vai descia disso, que disse que foi o primeiro adesivo de Aécio da cidade, foi o dele. Né? E tem um caso bem interessante isso, o meu carro não era adesivado. Aí eu saí para a faculdade, que cheguei lá na faculdade, estavam fazendo um adesivaço de Dilma, e eu adesivei meu carro inteiro, né? Ele não viu. Quando eu cheguei em casa à noite, 10 horas, ele não viu. Quando foi no outro dia, 7 horas que ele foi sair, ele ligou para mim e disse, mas não tem jeito para você não. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Esse homem saiu daqui, estava tudo em paz. Ele, carro todo adesivado de Dilma, você tira os adesivos do seu carro, porque senão eu não ando mais nele. Eu disse, tem problema não, eu ando no seu, mas meu voto eu não mudo não. Carlos, mas a gente foi barra. Mas graças a Deus, eu não entendia, eu sempre dizia a ele que não entendia esse posicionamento, não entendia porque que ele é um rapaz que lê muito, inteligente, muito culto. Não vamos entrar nessa seara, como você disse, para não ficar pesado, mas ele agora está tudo em paz, nós estamos do mesmo lado e é uma maravilha. Os abraços aí para Alves Neto, tá no Rio de Janeiro, na Marinha. Marinheiro aí acompanhando nossa live. Para Westerley, Catarina. Foi, Catarina, criei juiz, graças a Deus. Para quem mais aí? Falou aí. Nosso amigo Westerley também está aqui. Marlene, boa noite, Marlene. Manuel Machado. Sim, William Robson, Alexandre Marques. Tamo junto aí, galera. Rosana. Tenha calma, William, tenha calma, rapaz. Espera aí chegar o final de semana. Não é segunda ainda, homem. Mas apesar de que eu já tenho rock, né? Gente, tem muita conversa, mas eu já ouvi várias histórias interessantes da atuação de Erasmo. Erasmo, conte mais uma daquelas da sua atividade como oficial de justiça. Pronto, eu vou contar outra agora. Rapidinho que a gente tem que entrar já no abobômetro, que é o equipamento que eu comprei na NASA. Tem horário para começar. Eu cheguei numa casa para
atrás de um rapaz lá, procurando por um rapaz, aí eu fui até num carro adesivado do Poder Judiciário e tal. Aí cheguei na casa, tem umas 6, 7 pessoas na área. Umas 6, 7 senhoras na área. Aí eu cheguei bem formal, né? Eu chego formal, né? Aí, bom dia. Agora eu disse, bom dia, o pessoal já regalou, todo mundo já regalou os olhos pra mim, todo mundo já regalou os olhos assim. Aí eu disse, é aqui que mora, eu disse, Francisco, não sei das quantas. O pessoal, todo mundo caiu no choro. Desesperado, e começaram a se abraçar. Um choro, o que foi que aconteceu? Ele veio trazer notícia, não sei o que e tal. Aí depois eu descobri que essa pessoa estava desaparecida há 2 dias. Estava desaparecida. Aí quando eu cheguei, aquele tom bem formal, bom dia, tom quase fúnebre, a pessoa associou que ali eu tinha vindo dar notícia que aqui a pessoa tinha falecido. Aí depois, quando eu expliquei, tudo ficou resolvido. Mas a pessoa faleceu ou você até hoje não sabe? Não, faleceu não. Era uma farra. Depois eu descobri que era uma farra. Estava numa farra. Ótimo, gente. Agora vamos para o abobômetro. O abobômetro é um equipamento que nós temos aqui no Carlos Santos aos vivos, que utilizamos interagindo com os convidados. E o intuito nosso é produzir o máximo de abobrinha no menor espaço de tempo. Faça o possível, se empenhem, me ajudem, certo? Vamos lá, ao abobômetro. Depois da quarentena, teremos uma 50ª, 60ª ou 90ª? Vixe, em que sentido, assim, que vai durar muito tempo, ou o quê? Assim, o pior da quarentena está sendo o meu prejuízo estético, né? Já sou gordo. Aí depois é um prejuízo estético considerável, né? Uns quilinhos a mais. Aí eu não sei se vai aumentar igual nesse grau aí, não, sabe? Uma quarentena fora de Jucas Bar, por exemplo, acho que você vai precisar de uma 60ª, não? 60 dias fora de casa? Vai ter uma 90ª, viu, Carlos? Vai ser uma 90ª. Ele vai ficar 90 dias? Vai ser uns 30 dias em Jucas, outros 30 dias em Carlos, vai ser assim. Tá ótimo. Numa vida a 2, quem empresta dinheiro ao companheiro espera realmente receber ou promove a tentativa de acabar o casamento? Responda aí, Cris. Não, eu peço dinheiro emprestado a ele. Algumas vezes eu pago, outras eu digo logo, é emprestado, mas eu não vou pagar, não. Mas Erasmo é muito tranquilo em relação a isso. Eu não recebo cobrança, não. Isso aí eu não recebo cobrança, não. Graças a Deus. Continue pedindo emprestado, então. Pois é. Mais não. Pois é. Quem lava os pratos, enxuga e guarda? Você combinou o Carlos? Foi? Que a única coisa que ela faz aqui é isso. Então vocês combinaram aqui. Okay? A única coisa que ela faz aqui é isso aqui, é isso. As demais atividades sou eu que faço. Não, Carlos, eu vou fazer uma confissão. Aqui existe uma divisão de tarefas, mas Erasmo... Ele faz tudo e você manda ele fazer tudo, assim, não? Não, ele faz a parte dele, eu faço a minha, mas ele não se nega a fazer, não. Ele cozinha, inclusive, e é excelente. Lava banheiro, passa pano em casa, lava as roupas dele, aqui tá tudo certo. Quem vai casar com esse homem sou eu. Café da manhã na mesa bem cedinho. Em relação a isso aqui, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Vamos correr, senão não dá. Ele tem muitas qualidades, mas tem um defeito grande que você vai falar aqui para nós no Carlos Santos. Pode falar, Cris. Qual é o grande defeito que ele tem? Esse que eu acho, ele escuta música muito alta, e isso me perturba demais. E ele começa na quinta-feira, só para no domingo à noite. Eu fico perturbada com esse som alto dentro de casa o dia todinho. Tem mais casamento, não. Gente, agora eu fico à disposição de vocês para responder qualquer pergunta. Só tem um detalhe. Democraticamente, só responde se quiser. Uma pergunta. Vou fazer não. Agora eu pensei aqui. Você que trabalha milita desde a metade dos anos
80 na imprensa, especialmente no meio político, eu tenho certeza que você já teve contato com todas as lideranças políticas importantes aqui do nosso estado. E já leu muito sobre eles, também né? já leu muito, já acompanhou, né? Acompanhou a vida deles e Bora, já pergunta, senão não responde. já entrevistou vários. Aí eu pergunto a Carlos Santos, desses políticos, dos nossos, das nossas lideranças estaduais, em algum deles, quem você sentiu, se sentiu em algum, que mais tem interesse em fazer coisa pelo povo mesmo. Aquilo, olha, fulano, ele realmente, eu percebia que ele tinha uma vontade de trabalhar pelo povo. Não era para se perpetuar no poder, para colocar a família. Se teve algum, né? Também se teve algum que você sentiu que realmente ele tinha interesse. Qual foi? Sim, qual foi o político? Na verdade, gente, eu senti isso em várias pessoas. É porque, infelizmente, a política que talvez se faça hoje esteja muito aquém do que eu já testemunhei antes. Vi, testemunhei, acompanhei, pude observar muito político realmente com espírito público. Se eu falar de um nome, eu deixo vários outros de fora. Mas isso é possível e acredito que não há caminho mais eficiente para mudarmos a sociedade do que a política. Gente, vamos para outro quadro, já finalizando. Esse programa também homenageia algumas pessoas. Eu quero homenagear o seu pai, Cris. Anchieta Alves. Esse programa é uma homenagem a ele, mas é também uma homenagem à dona Maria Helena e seu Odemiro Firmino, seus pais, Erasmo. Gente humilde, de origem humilde. Então esse programa é também feito para eles. E eu deixo vocês à vontade, se quiserem homenagear alguém, vamos nos despedindo. Muito bom estar com vocês. Tem muita conversa, se Deus quiser mais um copão, vamos ter copão por aí. Me perguntaram se eu vou lançar livro. A princípio, não. Eu sou um escritor mundialmente desconhecido, então não há pressa de lançar livro. Fica à vontade, vamos despedir. Não, como o tempo está acabando, não posso me estender muito. Agradeço a homenagem aos meus pais, reforço a homenagem a seu Anchieta, e quero aproveitar para homenagear meu amigo Carlos Escócia, que está adoentado agora, mas é uma pessoa que eu tenho uma enorme estima, me ensinou muito, uma pessoa mesmo que eu amo de verdade. E também parabenizar o nosso amigo que você falou no início do programa, Betinho, que hoje faz 5 meses que ele nos deixou, né? Uma saudade imensa também. Exatamente hoje faz 5 meses, né? Quero deixar aqui essa homenagem às duas pessoas, Betinho do Frango, que já nos deixou, e Carlos Escócia, o economista Carlos Escócia. Carlos, nós o homenageamos há cerca de 2 semanas no programa que fizemos aqui com o Padre Charles. Muito obrigado a vocês, Rui, Ivani, desculpe, Cris e Erasmo, muito obrigado pela participação, pelo convite, um beijo. Se Deus quiser, a gente vai sair desse confinamento com muito rock and roll e torcendo pelo Fluminense. Muito obrigada, Carlos, aí pelo convite, viu? A gente adorou o convite e é uma satisfação da gente de participar desse seu projeto, que a gente está vendo que cada dia cresce mais, e fazer parte aí desse grupo seleto de convidados que você está fazendo. E a todos, um grande abraço. Eu estou vendo aqui minha amiga Aspádia também está assistindo. Beijão para todos e uma excelente noite. Obrigada pela homenagem ao meu pai, que você sabe que é Ave Maria. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, para mim, foi uma satisfação você ter lembrado dele aqui nessa live. E uma das coisas boas da pandemia... E uma das coisas boas da pandemia foi sua ideia de fazer essa live todas as segundas. Né? Excelente ideia. Uma das boas ideias que eu vi nesse período de pandemia. Carlos Santos, aos vivos, fica por aqui. Beijão, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abração. Até a próxima, amiga. Aos vivos. Tchau, tchau. Aos vivos. Aos vivos.